Amados, nós estamos já há algum tempo falando sobre promessas, sobre ser filho de Deus, sobre ser filho para viver as promessas, amém? Então, cada culto, Deus tem ministrado as nossas vidas para nos ensinar a sermos filhos de Deus, porque como filhos de Deus nós somos herdeiros, a Bíblia diz isso. Como filhos de Deus nós temos uma herança, mas nós precisamos entender e saber que como filhos de Deus nós temos também promessas para viver aqui na terra, planos, projetos de Deus, onde o mesmo irá executar na nossa vida a partir do momento que eu me coloque à sua disposição, a partir do momento que eu queira viver o que Ele tem para mim. Em outras palavras, a partir do momento que eu aceito ser filho do nosso Deus. Mas pastor, eu não vivo minhas promessas, não estou conseguindo nada está dando certo. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos revendo o nosso conceito de cristão. Deus está nos alinhando, Deus está preparando o nosso coração, a nossa vida, para que a gente possa viver o melhor dele nessa terra. Porque se não fosse para a gente viver o melhor de Deus nessa terra, assim que a gente aceitasse Ele como único e suficiente Salvador, Ele já nos levaria para a glória, concordam? Mas se Ele nos mantém aqui é porque Ele tem projetos. Se Ele nos mantém aqui, se é um intuito dEle, se é a vontade dEle nos limpar, nos tratar, nos aperfeiçoar, é porque Ele quer executar um plano na terra e Ele conta com você. Ele conta com a sua vida, Ele conta com a sua história, Ele conta com a tua experiência, inclusive com histórias de antes de conhecer a Ele. Por quê? Porque isso vai trazer pessoas até Ele. Quando essas pessoas olharem para você e falarem assim, não acredito que você está dessa forma. Eu não acredito que você está desse jeito. Aí você vai falar assim, sabe o que é isso daí? Jesus na minha vida. Hoje eu sou filho. Hoje eu sou uma filha. Amém, queridos? E as pessoas vão conhecer Jesus Cristo através da tua transformação. Quem crê diz um aleluia aí. Ser filho para viver as promessas. Nós estamos aos domingos tendo uma verdadeira aula. Quem estava domingo aí? Foi da hora o culto, hein? Meu Deus, que bênção. Mas se você não estava domingo, não tem problema, que nós vamos continuar hoje aqui. Vocês estão aí ou não? Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E todos dizem amém. Na verdade, pastor, por que você leu uma saudação final do apóstolo Paulo à igreja de Corinto? Nós percebemos que é o último versículo da segunda carta aos Coríntios. E o apóstolo Paulo está fazendo uma saudação final. Ele está falando assim, olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, parece fim de culto, amém? O pastor dando aquele grande finale. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ou seja, com todos vocês. Por que ele se despede dessa igreja? Por que ele se despede desse povo, desses irmãos, dizendo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês? Ele poderia falar assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus seja com vocês. A graça, de fato, por já terem aceitado a Cristo, já estava com eles, amém? O amor de Deus já o tinham impregnados. E aí ele faz a comunhão do Espírito Santo. Se você parar para entender a comunhão, todos aqui, pelo menos os mais velhos de crentes, sabem que comunhão vem da palavra grega koinonia.
Comunhão, koinonia. Koinonia quer dizer, repete comigo, participação de algo indivisível. Nossa, fala rápido essa palavra. Indivisível. O que seria uma participação de algo indivisível? Algo que não se divide. Então, koinonia, comunhão, é algo que não se divide. Então ele está falando assim, olha, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja algo que não seja dividido da sua vida, mas que esteja em comunhão. Seja um com você. A graça, o amor e a comunhão seja um com você. Que você seja um com o Espírito Santo. Que você seja um com Deus. Amém? Então, amados, Atos capítulo 2, versículo 44, eu leio para você, fica tranquilo, Atos 2, 44, fala assim: todos os que criam mantinham-se, repete comigo, unidos, e tinham tudo em comum. Eu vou ler mais um versículo, Atos 2 ainda, agora o versículo 42, fala: se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, eu quero fazer um resumo para você do que Deus vai trazer para nós essa noite. Repete comigo, comunhão, unidade. Tem como ser crente se não andar em comunhão com seu irmão? Tem como ser cristão se não andar em unidade com o seu irmão? Nós vemos 3 exemplos do apóstolo Paulo e da igreja de Atos, a igreja primitiva, falando que os cristãos devem andar em união. Olha só, Coríntios, vocês, a igreja de Coríntios, andem em comunhão com o Espírito Santo. Não haja divisão entre você e o Espírito Santo. Não haja divisão entre você e a graça de Deus. Não haja divisão entre você e o amor de Deus. Mas lá na igreja primitiva, nós vemos um exemplo de que a igreja andava, ou seja, se mantinham. O que é se manter? É permanecer, é continuar. Então não foi só na descida do Espírito Santo, foi bênção, foi maravilhoso, falar em outras línguas, aconteceu aquela coisa milagrosa, 3.000 pessoas aceitaram Jesus, todos foram batizados nas águas, estão aí ou não? Por isso que é importante, eles aceitaram Jesus na esquina aqui, nessa esquina já estavam sendo batizados, amém? Só que eles se mantinham em comunhão, ou seja, dia após dia, repete comigo, dia após dia. E tinham tudo em comum. O maior exemplo de ter tudo em comum é quando você casa, por exemplo. Então, quando você casa, você tem ali algumas coisas, sei lá, uma bike. Só que agora você casou, essa bike se tornou da tua esposa também. Estamos aqui ou não? Tudo em comum. A Bíblia fala que quando o homem casa com a mulher, os dois se tornam uma só, tudo em comum. Então a igreja se mantinham unidos e tinham tudo em comum. O que era de vocês é meu, o que é meu é de vocês. Ou seja, aqui dentro, na família de Deus, no corpo de Cristo, não tem o maior, não tem o menor. Tem, obviamente, a hierarquia, o pastor, a liderança, amém, queridos? Para manter a ordem, a organização, a estrutura, mas nós somos todos iguais aos olhos de Deus. Ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém é mais bonito, ninguém é menos bonito, ninguém é mais rico, ninguém é mais pobre, nós somos iguais, porque nós temos tudo em comum. Não existem privilégios, não existem graus que eu vou subindo, mas existe o Espírito Santo que em comunhão nos faz ser parecidos com Cristo. Então nós somos todos iguais, amém, igreja? Então não tem aquele, não tem aquela, mas tem o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo.
A igreja que Jesus criou aqui, que nós estamos lendo em Atos, a igreja que nós estamos aqui hoje, nós somos o corpo de Cristo. Não importa se eu estou aqui na Bola de Neve já há 13 anos, ou se você está aqui no primeiro culto, nós somos todos iguais. Essa é a maior característica do amor de Deus às pessoas, deixar todos iguais. Então você via Jesus conversando com o cobrador de impostos, mas você via Jesus conversando com a viúva, você via Jesus conversando com a prostituta, você via Jesus conversando com os seus líderes que ele estava formando, porque aos olhos de Cristo, aos olhos de Jesus, todos somos iguais. Repete comigo, todos somos iguais. Amém? A igreja primitiva, ela foi gerada baseada na comunhão. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E como vinha essa comunhão? Ao partir do pão e às orações. Ao partir do pão, eu posso entender que é o serviço, que é o dia a dia, que é um ajudar o outro, que é um pegar na mão do outro. E as orações eu posso entender que é mesmo o culto, é o eclesiástico, é a leitura da palavra, é o pastor ensinar e a igreja aprender, é a igreja ensinar e o pastor aprender. Vocês estão comigo? É estarmos aqui crescendo, evoluindo. Então existem duas esferas da comunhão, uma comunhão entre irmãos, mas também uma comunhão com Cristo. Amém, queridos? O partir do pão é a nossa comunhão, as orações, a nossa comunhão com Cristo. Amém? Atos capítulo 2, versículo 46 e 47, todos os dias, olha mais uma vez a palavra, lá era mantinham-se, amém? Ou seja, o que é manter? Todo dia ali, perseverante, amém? Agora ele fala assim, todos os dias continuavam, continuidade, fala também de perseverança, fala também de, estou aqui. Amém, queridos? Continuavam ao quê? A se reunir no pátio do templo. Então, todos os dias a igreja se reunia. E aí depois tem uma galera que fala que não, esse negócio de ir para a igreja, não, eu posso servir a Deus em casa. Não leu a Bíblia. Não leu a Bíblia. Esse negócio, eu posso assistir, agora está mais tranquilo, Deus é tão bom que agora eu posso escolher o culto pelo YouTube ou pelo Instagram que eu posso assistir. Não estão lendo a Bíblia, porque nós acabamos de ler que todos os dias a igreja o quê? Continuava se reunindo no pátio da igreja. Jesus criou a igreja assim, uma igreja que se reúne, uma igreja que anda junto, uma igreja que tem comunhão. Partiam o pão em suas casas. Mais duas esferas que Deus está querendo nos ministrar hoje, na igreja e nas casas. Significa que não adianta eu vir aqui na igreja, sorrisinho no rosto, puxa amor, sou amor em pessoa, estou com Deus, glória a Deus, aleluia, estou pulando na adoração, só que aí eu chego em casa, eu brigo com a geral. Eu chego lá no trabalho, eu não me dou com as pessoas. Pelo amor de Deus, se o pastor um dia encontrar com o meu chefe, nossa, eu estou enrolado. Sujou para o meu lado. Por quê? Porque a igreja continuava se reunindo no pátio do templo, ou seja, na igreja, mas também nas suas casas. Nós podemos entender que a igreja que se reúne aqui, aos quartos e aos domingos, é a mesma igreja que entra lá no meu apartamento. Vocês estão comigo ou não? Só que aí eu entro no apartamento, eu sou mó grosso com a minha esposa, não trato ela bem, não trato os meus amigos legais. Porque o cara não é crente também, que se dane. É assim que Jesus agia? Foi assim que Jesus agiu com a mulher samaritana? É samaritana mesmo, então que se dane, que caia no poço de ponta cabeça e não tem como sair. Foi assim que Jesus falou? Não, Jesus trocou aquela ideia e Jesus salvou a vida dela e mais uma multidão que quis conhecer Jesus. Amém, queridos? Então,
nós temos esse ensinamento na palavra. A mesma igreja que eu sou aqui dentro dessas 4 paredes, eu tenho que ser lá fora no mundo, amém? Aplaudo o Senhor Jesus por aprendermos isso. Mas não para por aqui, a chicotada continua. Ele fala assim: juntos participavam das refeições. Com o quê? Com tristeza e com desmotivação no coração, é isso? Não, essa Bíblia está errada. A minha Bíblia não fala com alegria, a sua fala com alegria? Não, sério mesmo, lê direito aí. É isso? É isso mesmo, igreja? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Com alegria e sinceridade. Puxa, tudo bem, eu entendo. Tive um dia tenso. Houve dificuldades na família. Ou o dia a dia, talvez o financeiro, ou alguma coisa. Está meio embolado, não está dando muito certo. Eu estou triste, eu estou meio cabisbaixo. Eu venho na igreja, tipo, mesmo só pela graça. Torcendo para que realmente Deus fale comigo, para ver se eu dou uma animada. Faz parte. De repente eu perdi alguma coisa, eu tive um problema na empresa, ou perdi um ente querido, estou triste. Foi inevitável, eu acabei tretando com a esposa, a gente veio para a igreja meio tretado, estou meio triste, estou meio... Tipo, deixa acabar o culto para ela ver só. Só que não, né? Só que faz parte, a gente de vez em quando, vocês estão comigo ou não? A gente está meio triste, aconteceu alguma coisa no trabalho, eu fiquei meio irado. A Bíblia fala que é pecado se irar? Ela fala que eu não posso deixar isso se tornar para outro dia. Ao pôr do sol, ao cair do sol, tem que resolver a situação. O que ela está dizendo é assim: você pode se irar, você pode fazer com que a ira se torne um pecado na sua vida. Amém? Então, pô, de repente eu tive uma discussão, acalorou, eu falando A, o meu amigo do trabalho falando B, isso aflorou, isso calorou, isso acabou discutindo um pouco, mas depois você tem que saber que você é cristão, independente se você está certo ou errado, você tem que ir lá se retratar com o teu irmão, com o teu próximo, amém? Senão não faz sentido amar o próximo como a si mesmo. Estamos aqui, igreja? Então a Bíblia diz que eles se reuniam nas casas, na igreja, com alegria. Mas tem gente que tem o dom de vir para a igreja sem trazer alegria junto. Não é um dia, não é aquele dia que está ruim, que está mal, sabe? Aquele dia D das mulheres. Hoje eu estou meio estressado, chega perto de mim e tal. Faz parte. Agora, viver estressado, isso não é coisa de crente. Vira para o teu vizinho, isso não é coisa de crente. Viver bravo, isso é coisa de crente. Eu posso passar por umas poucas e boas, mas logo recompõe, assimila o golpe, respira, toma aquela água gelada e vão para cima, continua a vida. Amém, queridos? Então, olha que interessante que a Bíblia fala que a igreja, como que tem que ser a igreja? Ela tem que se reunir. Ela tem que se reunir no templo, ela tem que se reunir na casa, ou seja, a igreja que é aqui dentro, nós temos que ser lá fora. Amém? Como? Com alegria e sinceridade. Jesus nunca reclamou. Jesus nunca colocou a mão na testa e falou assim: ó, mundo cruel, não me querem aqui. Querido, o negócio é o seguinte: você quer me seguir? Vende todas as suas coisas, me segue. Ah, não estou afim. Valeu. Fiz a minha parte, mas houve uma escolha. Aí Jesus ficou super chateado. Puxa, se aquele cara viesse, velho, nossa. Toca o barco. Jesus foi condenado injustamente, apanhou na prisão, tacaram lá uma coroa de espinho, arrancaram o sangue dele, zoaram com ele a noite toda. No outro dia ele foi julgado mais uma vez, e aí ele foi para a cruz, pegou a cruz, colocou a cruz no ombro, capotou, levou um tombo, tentaram ajudar, e depois ele caiu de novo, e aí foi, pregaram as mãos, pregaram os pés, aí pediu água, deram vinagre, e aí depois ele morreu. Bravo, estressado, esse pessoal não sabe o que estão fazendo, Deus, pelo amor de Deus, manda fogo.
Falou, Pai, perdoa todos eles. Estou cumprindo a minha missão. Estou fazendo o que eu estou aqui para fazer, o que eu vim aqui para fazer. Amém, queridos? Então, com alegria no coração, nós podemos passar poucas e boas, mas eu tenho que lembrar que a alegria é minha marca, porque eu sou filho. Repete comigo, a alegria é a minha marca, porque eu sou filho. Amém? Eu sou filho de Deus, sua alegria é minha marca registrada. Toda vez que o teu nome estiver lá no livro da vida, o teu nome lá vai estar um Rzinho lá, da marca registrada. Qual que é essa marca? A alegria. As pessoas precisam ver a alegria de Cristo em mim, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dificuldades. Em outras palavras, eu posso estar triste, mas no outro dia, estou de boa. Esses dias eu cheguei bravo no trabalho, estressado, aí daqui a pouco eu já estava zoando de novo. E aí a galera falou, pô, o que aconteceu? Você chegou de manhã com uma cara, agora você já está normal. Falei, esquece. Lembrei que eu sou filho. Hoje eu fui colocar uma senha. E aí o amigo meu falou assim, o que você vai colocar de senha? Aí eu já mandei aqui, ó, Palmeiras não tem mundial. Já deu uma zoada, né? Só que eu sou palmeirense, você está comigo? E eu zoei o próprio corintiano. Falei, já que você não vai me zoar, você está 2 dias para você me zoar, eu me zoo. Aí o cara olhou assim, acho que ele olha e fala assim, cara, esse cara é pastor, mas esse cara é mais maluco que o Batman. Eu zoo, eu dou risada, por quê, cara? Porque eu sou feliz, porque eu sou filho, eu tive meus pecados perdoados, eu fui restaurado, eu fui transformado, Deus me deu uma família linda, e agora a minha filha, que eu já estou achando, meu Deus, já está com 13 anos, agora quer se batizar, então é uma bênção, está trabalhando, já quer servir na igreja. Amém, queridos? Eu tenho motivo para reclamar, eu posso ficar bravo aqui, posso não gostar de uma coisinha aqui, ficar um pouco estressado, triste com alguma situação, mas eu lembro que já eu vou melhorar, já a alegria é minha marca, já Deus vai me restaurar, Deus vai me motivar. Amém? Aplauda o Senhor Jesus por isso, então. Aí esse versículo continua dizendo que Deus, o próprio Deus, acrescentava todos os dias as pessoas que iam sendo salvas. Então uma igreja que era a mesma dentro da igreja, mas lá fora era a mesma, que vivia em alegria e em sinceridade, o que Deus fazia? Acrescentava as pessoas, a igreja não parava de crescer. Agora nós não estamos transportando esse versículo para nossa vida, pessoal. Pensa comigo o que Deus vai acrescentar na tua vida quando você for o mesmo crente que é aqui dentro. Lá fora, quando você saber que e viver alegria e sinceridade em todas as situações, Deus só vai acrescentar na sua vida. Papai vai estar lá no sofazinho dele, no trono dele, vai olhar assim, puxa, esse filho é top. Já chama um anjo aqui, e já fala assim, ó, pode descer, leva a bênção para ele lá. Quem quer as bênçãos do Senhor aí? Quem deseja as bênçãos do Senhor? Amém? Seja alegre sempre. Tenha essa marca registrada na sua vida, amém? Seja sincero, todo o seu coração, e Deus vai acrescentar bênçãos da tua vida. Amém, queridos? Só que o culto está muito legal até agora, sim ou não? Está muito massa, só Deus falando só coisa boa para mim. Glória a Deus, eu vou ser dessa igreja a partir de agora. Mas eu tenho que te falar que Deus ainda tem mais um pouquinho de coisa para nos falar. Quem quer ouvir aí? Então aplaude o Senhor Jesus se você quiser ouvir, mas tem que ser forte. Amados, vamos lá. Por que as igrejas, e quando eu falo as igrejas, estou colocando a nossa na conta, eu estou colocando eu, igreja, estou colocando você, igreja. Por que a gente, dia após dia, nós estamos despencando no índice filhos de Deus? Por que a igreja está despencando no gráfico comunhão? Por que hoje a igreja está literalmente morta quando o assunto é unidade? Mas eu vou na igreja, a gente troca umas ideias. Unidade não é trocar ideia no dia do culto. Vocês estão aqui ou não? É muito diferente disso. E eu trouxe algumas situações para a gente compartilhar, para que Deus possa falar comigo, para que Deus possa falar com você também. Amém?
Um dos grandes motivos pelo qual a igreja está despencando no quesito unidade, repete comigo, é o desânimo. Está vendo? Desânimo. Repete mais alto, desânimo. Melhorou o desânimo. Está mais animado agora. Amados, o povo não tem mais disposição para a unidade. O povo não tem mais disposição para ser amigo. Você quer? Eu vou falar um negócio aqui, não me levem a mal, porque eu também faço. Mas eu duvido a gente fazer uma roda aqui agora e eu ficar 5 minutos. Vamos trocar ideia, puxa um assunto aí. Mas não vai demorar 2 segundos para alguém pegar um celular e olhar o WhatsApp. Por quê? Porque eu tenho meus amigos no WhatsApp. Mas e os que estão aqui na minha roda? A igreja não tem mais disposição para estar unida, está desanimado. Eu não tenho mais disposição para saber se o meu irmão está precisando de um conselho. Eu não tenho mais disposição, mais ânimo para saber se o meu irmão está precisando de um abraço. A igreja do hoje é diferente da igreja primitiva, que viviam na igreja e tinham tudo em comum. Hoje ninguém tem mais nada em comum. Cada um se vira com o seu, cada um com seus problemas, cada um por si, Deus para todos. Mas não foi essa igreja que Jesus criou. Não foi assim que Jesus desenhou a igreja. E é por isso que hoje Ele nos dá um puxão de orelha para que a gente, a tempo, possa voltar a ser a igreja de Jesus na terra. Aquela igreja que Deus tem o prazer de acrescentar. Seja pessoas, seja recursos, seja o que for. Nós não temos mais ânimo para estar com as pessoas. Ontem eu estava almoçando com os amigos do trabalho, 4 na mesa, cada um com seu celular. Um silêncio à mesa. Um dando uma risadinha aqui, o outro falando um palavrão ali. A gente estava almoçando junto, só que totalmente separados. Vocês estão comigo ou não? Faz sentido o que Deus está falando com a gente hoje? Meus amigos, nós precisamos entender que é nosso dever nos preocupar com o nosso irmão. É o nosso dever ter ânimo para me preocupar com o meu irmão, saber o que ele está precisando, saber o que pode estar faltando. Eu não posso desanimar disso. Se tem algo que a igreja não pode se desanimar, é na questão da unidade, porque nós vemos que quando Deus acrescenta, quando ela dá glória a Deus, aleluia, quando ela toca um louvor legal, foi isso que nós vimos no versículo? A igreja se reunia todos os domingos no templo, eles faziam um baita louvor, e aí Deus acrescentava, foi isso que nós vimos? Não, a igreja que estava unida, e na unidade Deus acrescentava. Aí nós queremos bênção de Deus, nós queremos que Deus me abençoe. Deus, eu quero que o Senhor abra aquela porta, Deus me abençoa nisso, Deus me faz próspero nisso, mas eu não me dou com meu irmão. Como Deus vai acrescentar na minha vida? Não faz sentido, não tem como. Repete comigo, orgulho. Orgulho é outro motivo pelo qual nós, a igreja, estamos despencando no quesito unidade. Orgulho por não reconhecer que nós temos erros e necessidades. Então nós estamos aqui, eu não sei hoje, sei lá, uns 30. E se eu falar, queridos, olha, eu estarei aqui no final do culto, quem precisar de uma oração, de um conselho, pode me procurar. Quantas vezes eu já fiz isso? E quantas vezes eu desci, fiquei ali e fui embora? Será que ninguém precisa de um conselho? Não estou dizendo que eu sou o cara do conselho. Amém? Mas se eu tenho meus irmãos,
Eu estou com uma dificuldade no meu casamento. Eu posso pegar um amigo mais velho que já passou por essa situação e posso me aconselhar com ele. Amém, queridos? Eu estou com uma dificuldade no trabalho, eu posso buscar aquele irmão que é um gerente, ou um irmão que é um empresário, e posso tirar a minha dúvida ali, puxa, o que eu estou fazendo de errado? Me dá um parecer, me fala algo onde eu preciso melhorar. Chegar no líder de célula e falar assim, olha, estou com uma dificuldade no meu casamento, todo dia a gente briga, a gente não consegue mais conversar. Mas o orgulho, não. Eu não tenho problema, eu não passo por dificuldade, eu não tenho necessidades. E aí eu começo a não ter mais unidade com meus irmãos, porque o meu orgulho não vai permitir que eu me aproxime de meu irmão. Vocês estão aqui, queridos? Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. Como é bom quando alguém chega, esses dias... Eu sei que muitos fazem isso. Eu sei que muitos fazem. Mas me chamou a atenção, porque esse dia está do nada, no meio do nada, o Ronaldo mandou uma mensagem para mim. E aí, paizão, beleza? Está precisando de alguma coisa? Como que o senhor está? Vocês estão aqui, queridos. Não é puxando o saco dele mesmo, porque da mesma forma que eu passo a mão aqui, a outra estrala, né? Mas faz toda a diferença. Amém? Esses dias eu estava de bobeira, eu peguei e mandei uma... Puxa, eu lembrei, sabe quando você lembra aquele brother? Que não está mais caminhando com a gente, que faz tempo que você não vê. E aí, mano, como que você tá? Pô, que saudade. Se não fosse a pandemia, te dar um abraço agora. Deu uma zoada, quebrei o gelo. Eu conversei mais de 40 minutos com o cara no WhatsApp. A gente combinou de semana que vem sair para comer com a família, com as crianças. Está desviado. E é o meu dever ter unidade com ele. Ah, porque ele desviou, porque ele saiu da igreja, porque ele não está mais, então deixa lá, eu vou viver com o que estão aqui. Não, não é essa a igreja. A igreja que é aqui dentro é a igreja que é lá fora. Vocês estão comigo ou não? O amor que eu tenho por vocês aqui, eu tenho que ter dobrado por aqueles que estão lá fora. Porque eles precisam mais do que a gente que está aqui, que está sendo alimentado. Todo culto, toda reunião. Vocês estão comigo? E aí eu fui lá, falei, meu querido, pô, conta comigo, tamo junto. O que você está precisando? E começou a desenrolar a conversa, começou a desenrolar, já mandei um conselho. Ele já também falou umas coisas que estavam engasgadas na dele. E a gente se acertou, a gente trocou ideia. Pô, vamos sair para comer e tal. Semana que vem a gente vai sair para comer. Não pode ter orgulho. Ah, mas eu sou o pastor da igreja, eu não erro. Quem falou? Querido, não sabia que você estava pensando isso. Puxa, me perdoa, cara. Não imaginava que você estava com isso na cabeça até hoje. Você não falou antes. Vocês estão aqui, queridos? E se eu fosse orgulhoso? Se você fosse orgulhoso? Ah, saiu porque quis, estou nem aí. Amém. O cara é grande, cada um escolhe o seu caminho. Não, nós não podemos deixar o orgulho tomar conta da nossa igreja. Nós não podemos deixar o orgulho tomar conta da minha vida. Amém? Repete comigo, egoísmo. E aí, para falar sobre o egoísmo, que é um outro índice que faz a unidade da igreja despencar, eu vou ler um versículo que está em Provérbios 18:1, que fala: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela. Puxa, acho que o Salomão aqui era pastor, porque ele deu uma de pastor agora, ele deu uma chicotada. Aquele que se isola, não vou mais também, não vou mais sair com essa galera não. Aquele que se isola, busca interesses egoístas e se rebela. A Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Deus despreza. Então, se você se isola, você já entendeu o que eu quis dizer, amém? Todo mundo inteligente aqui, né? Salmo 68, versículo 5,
é o contrário desse Provérbios, que mostra o próprio Deus como Ele é. Salmo 68:5, Deus é pai para os órfãos e defensor da viúva. Então olha como que é o nosso Deus, o caráter do nosso Deus, a característica do nosso Deus. É o egoísmo? Eu sou Deus, eu mando, vocês obedecem, cala a boca todo mundo. Não, Ele é pai para aquele que não tem pai, para aquele que está sozinho. Ele é pai para o órfão, Ele é pai para a viúva. Não, é pai para a viúva, é isso? Ele é defensor da viúva, pai para o órfão, defensor da viúva. Naquela época, a viúva, quando o marido morria, ela praticamente perdia tudo que ela tinha, perdia todos os seus direitos. Não é como hoje, que mantém a herança, é o meu direito. Naquela época não, se tornou viúva, era um pesadelo só, perdia tudo. E a Bíblia diz que Deus, Ele não é um Deus que se isola, e Ele não gosta do isolamento. Ah, ficou viúva? Todo mundo está desprezando, está perdendo todos os direitos? Não, eu vou defender essa daqui. Deus nunca vai deixar ninguém sozinho, porque Deus não se isola. E aí nós, filhos, nos isolamos. Vocês estão aqui ou não? Não podemos nos isolar. Amém? Não podemos nos isolar. Então, quando você ficar todo mimadinho, todo bravinho e quiser se trancar no quarto, bate lá no quarto e lê o Provérbios aí, em voz alta. Que aí já vai sair do quarto rapidinho, vai sentar na sala, vai ser a Netflix com você de novo. Amém? Mais uma vez, descrença. Repete comigo, descrença. Vocês estão entendendo aí ou está meio difícil de entender? Estou tentando passar da maneira mais fácil possível. Amém? Isso vai mudar a nossa vida, igreja. Se a gente seguir o que Deus está falando no nosso coração hoje, pastor, coisa mais simples do universo. Então segue o simples. Não complica. Amém? O apóstolo Kevin Lee, o nosso profeta, ele disse uma vez o seguinte: Deus é um Deus de simplicidade. Complicou não é de Deus. Deus é um Deus simples. Ele fala e cumpre. Ponto. Complicou, não é mais Deus falando. Complicou muito, já não é mais Deus no comando. Já é o homem no comando. Porque o homem complica, Deus simplifica. Amém? Descrença. Muitos não creem que a comunhão é capaz de mudar as coisas. Ou seja, muitos não compreendem ou não querem entender que o orgulho acaba com a unidade, que o desânimo acaba com a unidade. Eu não quero, não é isso não. O pastor está viajando. Nós acabamos de ler Atos 2. Acabamos de ler 2 Coríntios 13:14. A importância da unidade, a importância da comunhão. Amém? Vocês estão comigo ou não? Outro item, deixar de falar a verdade. Aí o cara vai lá, não sei o que eu faço. Aí você está aqui, você fala, nossa, se eu falar o que ele merece ouvir agora, ele vai sair da igreja. Não vou mais ser amigo. Ele vai me excluir, ele vai me isolar. E aí você fala, não, então, né? Tudo bem que você errou, né? Mas vamos lá, toca o barco. Querido, crente que é crente fala a verdade. Doa quem doer. Amém? Ai, o apóstolo Pedro chegou para Jesus. Não, ninguém vai matar você. Sai daqui, Satanás. É real, cara. Era o apóstolo Pedro. Não era apóstolo na época, mas estava ali, quase se formando. Não, ninguém vai colocar a mão no Senhor, eu não vou deixar. Sai daqui, Satanás, você nem sabe o que você está falando. Ainda hoje vão chacoalhar com a sua vida aí, ó. Você vai me negar 3 vezes. Né? Não, eu te amo, eu vou morrer junto. Você vai me negar 3 vezes, cabeça. Você está falando o que aí? Se enxerga. Crente que é crente fala a verdade.
Queridão, você pecou, você está errado. A única forma agora é se arrepender dos seus pecados, não pecar mais. Ninguém está falando para dar tapa na cara, para derrubar o cara e acabar de matar. Amém? Não estou ensinando isso. Pelo amor de Deus, a gente vai sair, meu, você está em pecado, vai para o inferno, safado. Não é isso. Meu Deus, igreja, não é isso que eu estou ensinando. Mas é falar a verdade com amor, amém? Ô queridão, se você continuar assim, você vai para o beleléu, cara. É melhor você se arrepender. Amém? Melhor. Experiência própria. Tá bom, querido? Experiência própria. 7 anos como pastor, já passei poucas e boas por falar a verdade na lata. Amém? Continuo falando a verdade na lata, mas eu aprendi a falar. Vocês estão comigo ou não? Eu aprendi a falar, porque tem hora, cara, que dá vontade não só de falar, mas mostrar uns 5 dedos. Porque, cara, tem uns caras cabeção que você fala, não faz, cara, não faz. Vai lá e faz. Amém? Só que aí você fala, meu, não é assim. Não é assim. O que Jesus faria no seu lugar? Eu adotei essa frase agora. Não, pastor, por que isso? Cara, o que Jesus faria? Aí a pessoa já... Uma vez troquei ideia com o Ronaldo chegou, pastor, não é possível essa situação. Eu resolvo, pastor. Eu falei, cara, mas se fosse Jesus, o que ele ia fazer? Ah, tá bom, pastor, beleza, tamo junto então. Não é? Lembra? Tem jeito de falar, amém, mas nós não podemos deixar de falar a verdade. A igreja precisa falar a verdade. O apóstolo Pedro, quando foi pregar, ele falou assim, chegou o reino dos céus. Vocês crucificaram Jesus, vocês vão tudo para o inferno. Agora o negócio é o seguinte, ou vocês se arrependem e vão para o céu, ou não vai ter 3.000 almas para aceitar Jesus. Porque ele falou a verdade, não ficou então, né? Tem um esquema aí para vocês ir para o céu. Não, ele já chegou e falou a verdade. Nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Querido, você está errado, você está falhando. Mas ó, vem cá, eu vou te mostrar o caminho. Eu não sei te explicar, mas eu vou te levar para o pastor, para a gente conversar, para ele te aconselhar. Amém, amados? Amém? Vamos falar a verdade para as pessoas. Não vamos ficar iludindo as pessoas. Amém? Para finalizar, para a gente ir embora. Quem quer ir embora aí? Agora sim, meu. Tem mais 2 horas no Instagram aí, Bia? Pra gente pregar mais? Então tá bom, vamos embora. João capítulo 13, versículo 8 e 9. João 13, 8 e 9. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Olha Jesus falando a verdade pro cara. Se eu não lavar, velho, você está fora. Amém? Então, Senhor, não apenas lave os meus pés, mas também minhas mãos, minha cabeça, já lava geral. É até aí, esses 2 versículos. Meus amados, para finalizar, eu queria deixar como exemplo de unidade o próprio Jesus. Que eu não vim aqui para falar da bola de neve, eu não vim aqui falar do pastor Elias, eu vim falar de Jesus. Eu vim aprender com Jesus. Amém? Então, como Jesus faria? Pedro, eu sou o teu mestre. Dá os seus pés, eu quero lavar os seus pés. Jesus foi humilde. A igreja, para andar em unidade, precisa de humildade. Precisa lavar os pés de muita gente por aí. Em outras palavras, não é porque ele era Jesus, Filho de Deus, que daqui a alguns dias ia morrer e depois ia ser glorificado. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Mesmo assim, ele, Pedrão, dá os seus pés, eu vou lavar os seus pés. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, eu não posso andar em desânimo, eu não posso andar no orgulho, no egoísmo, desacreditado, mas eu preciso ter humildade para reconhecer os meus erros e falar: Jesus, me ajuda, Jesus, me orienta, Jesus, me mostra o caminho. Quantas vezes as minhas orações, falei: Jesus, eu fiz tudo errado,
como eu tenho que fazer. E quantas vezes eu chamei a liderança da igreja, falei, galera, foi mal, eu errei. Porque faz parte. Se eu não tivesse errado ou reconhecido o meu erro, se eu fosse todo orgulhoso, egoísta, talvez eu seja um prepotente aqui, achando que eu sou o cara, eu ensino vocês. Mas não é. Eu sou igual a vocês. Vocês são iguais a mim. Nós temos tudo em comum. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Jesus nos ensina a ser humilde. Jesus nos ensina que mesmo Ele sendo Deus, Ele lavou os pés de alguém. Sabe o que é mais interessante nesse versículo, nessa passagem? Que Pedro fala assim, jamais, você não vai lavar os meus pés. Você é Jesus, você é o Salvador, o Filho de Deus. Como assim o Filho de Deus vai se ajoelhar na minha frente e lavar os meus pés? Não. Eu é que tenho que lavar os seus pés. Jesus falou assim, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, se você não for humilde, você não tem parte com o reino dos céus. Então está na hora dessa igreja parar de andar com o narizinho empinado por aí. Está na hora dessa igreja parar de andar achando que são os caras. Nós precisamos ser como Jesus, se tiver que lavar a pé de alguém, nós vamos lavar os pés. Domingo nós estávamos terminando o culto e eu usei um exemplo. Eu falei assim, pastor, eu não sei fazer nada, como que eu vou servir na igreja? Querido, ninguém nunca segurou uma vassoura. Pastor, eu posso vir um dia mais cedo, 10 minutinhos varrer a igreja? Amém, querido? Vamos servir. Vamos servir o próximo, servir o nosso irmão. Posso vir, pastor, 15 minutos mais cedo, arrumar as cadeiras? Como que eu arrumo as cadeiras, pastor? Mas aí nós, igreja, nós precisamos ficar brigando com as pessoas. Me ajuda aqui, eu estou sozinho, estou precisando de ajuda. Não, igreja. Nós somos filhos. Nós somos filhos. O céu é para nós. E lá todos seremos iguais, como aqui todos somos iguais. Então eu venho, eu ajudo, eu arrumo. A gente chega aqui, a gente ajuda, a gente arruma, a gente serve todo mundo. Nós somos humildes, não tem que se mostrar para ninguém, porque nós somos filhos. Jesus foi assim. Jesus não andava com uma plaquinha, um crachá no seu peito, dizendo assim, Messias, com a fotinha 3x4 dele. Messias. Jesus não andava com uma camiseta personalizada, escrita assim, me siga e será feliz. Nas costas, www.reinodoscéus.com. O apóstolo Paulo falava assim, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pastor, da hora, eu quero ser imitador do apóstolo Paulo, assim como foi de Cristo. Só para te lembrar, Cristo morreu na cruz. Paulo sofreu não sei quantos naufrágios, levou não sei quanta chibatada, sofreu pra caramba. E você quer ser imitador? Mas uma coisa não se nega: foram humildes. Nós somos humildes. Amém, igreja? Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Não basta orarmos para Deus nos fazer unidos. Lógico, é importante orar pela unidade da igreja, faz parte, isso é muito importante. Mas depende mais da gente entender esse princípio e colocar esse princípio em prática do que simplesmente gastar tempo de oração. É por isso que Deus nos traz nessa noite aqui, para entendermos mais um pouco do que é ser filho, para viver as promessas. Como eu vou viver as promessas do Senhor, se eu sou todo orgulhosão, se eu estou todo egoísta, se eu sou comigo ninguém pode, não encosta em mim, não toca em mim,
se eu sou um narizinho empinado, se eu tô todo desanimado, não tem mais jeito, isso aqui não tem mais jeito mesmo. Não, queridos, eu vou viver as promessas, porque eu estou aprendendo com Jesus, e eu vou viver minhas promessas. Eu vou orar sim, eu vou clamar sim pelo Senhor, vou pedir para que Ele me deixe mais humilde, para que Ele me ensine mais sobre humildade, e aí Ele te traz um culto de quarta-feira aqui, e Deus vem com uma palavra sobre humildade, sobre como ser igreja, sobre como ser filho. Porque Ele deseja que você seja esse filho. Ele deseja que você seja esse filho. E nessa noite, aonde você estiver, com seus olhos fechados, quero te apresentar Jesus Cristo. Este que nós tivemos como exemplo nessa noite. Se você ainda não o aceitou, ou se você veio aqui nessa noite, mas faz um tempo que não tem mais comunhão com o Senhor, talvez você se frustrou, se afastou um pouquinho, está sem igreja, não sabe ainda, está indeciso, há uma frustração, há uma tristeza por alguma situação. Eu queria dizer para você se reconciliar com Jesus nessa noite. Eu queria apresentar Jesus para você e se reconcilia com Cristo nessa noite. Se você de repente está aqui e ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, deixa Jesus te ensinar a ser uma mulher melhor, um homem melhor, para que Ele possa acrescentar as bênçãos dos céus na sua vida. Se você está aqui, faz um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você, eu quero orar com você. Repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, entrego a minha vida a Ti. Tudo que sou, tudo que tenho, totalmente Teu agora. Escreve o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados, porque nessa noite eu reconheço Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, como meu único e suficiente Salvador. Amém. Pai amado, Pai querido, a cada um que fez essa oração de entrega, eu oro neste momento para que eles tenham as maiores experiências com o Senhor, que eles possam sentir a alegria que é ser filho, a alegria que é ser filha, e que em nome de Jesus, que eles possam receber o Teu amor, a Tua alegria, a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, e que eles possam testemunhar e testificar tudo o que o Senhor fez na vida deles a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, glorifica a Ele, dá a Ele toda a honra e toda a glória. Se coloca de pé. Nós vamos finalizar esse culto, nós vamos orar juntos, amém? Lembrando que amanhã, às 19h30, eu te espero aqui para a gente bater um papo, para a gente dar risada, para a gente realmente tomar um café junto, ficar aí conversando, tá bom? Amém, queridos? Todos estão mega convidados, tá? Sábado aí os solteiros e domingão às 18 horas culto, tá bom? Repete comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, pois seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos. Vão em paz, debaixo da bênção da consolação do Espírito Santo, com toda a humildade de Cristo no coração. Amém. Sejamos igreja aqui e sejamos duplamente igreja lá fora. Amém. Vai com Deus, te amo em Jesus. Até amanhã.
Deus preferiu essa carne, não quis os tempos que eu